na novela Mania de Você. Molina reaparece de forma inesperada, mudando o jogo de poder. Segredos cuidadosamente enterrados começam a emergir, e cada revelação é mais explosiva que a anterior. Enquanto alianças se desfazem e novas estratégias surgem, a pergunta que não cala é: quem realmente está no controle? Numa história repleta de reviravoltas, onde ninguém é totalmente inocente, a vingança é o único caminho para a redenção. Molina desliza pelo convés do iate, sua silhueta imponente iluminada pela luz prateada da lua. Cada passo calculado reflete o peso de anos em silêncio. Ele segura um tablet em mãos, onde imagens de Angra dos Reis aparecem intercaladas com mensagens codificadas. Tudo está se encaixando, Mércia, ele murmura, a voz grave ecoando no vazio do alto mar. Eles não fazem ideia do que está por vir. Enquanto isso, Mércia, na segurança de sua mansão, mantém o olhar fixo na lareira. O crepitar das chamas parece zombar de sua inquietação. Ela aperta um cálice de vinho entre os dedos e sussurra para si mesma: você não devia ter voltado, Molina. Mas, se voltou, que o jogo comece. O empresário, por outro lado, não demonstra arrependimento. Ele abre um mapa da região e traça um círculo ao redor de um nome conhecido: Resort Albacoa 2. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Rudá pagou por um crime que não cometeu, ele diz, como se a própria noite fosse sua confidente. Agora, é minha vez de ajustar as contas. No fundo, ele sabe que sua reaparição será um terremoto emocional para todos. Rudá, Viola, até mesmo Mavi, nenhum deles está preparado para o impacto. Mas Molina não se apressa. Ele saboreia a antecipação, como um maestro aguardando o momento perfeito para iniciar sua sinfonia. Prepare-se, Mércia. O espetáculo está apenas começando, ele murmura, fitando o horizonte com um sorriso enigmático. Enquanto isso, Mércia sente o peso da verdade a pressionar como um velho fantasma que se recusa a partir. Molina. Ela sussurra, sentindo o chão fugir sob seus pés. E ainda, ao longe, em um dos corredores do resort, Viola hesita ao ouvir um nome que pensava estar enterrado no passado. Não pode ser. Molina está vivo. Mércia, a guardiã da verdade. Mércia atravessa a sala de estar com passos firmes, mas seu olhar denuncia o turbilhão de pensamentos. A casa, grandiosa e cheia de memórias, parece menor esta noite, como se os segredos que esconde pesassem mais que as paredes. Ela encara um porta-retratos na estante. A imagem é antiga. Molina está ao lado de Luma, ambos sorrindo, alheios ao destino que os separaria. Você deveria ter ficado longe, Molina, ela murmura, os dedos trêmulos tocando o vidro do retrato. Eu fiz de tudo para proteger você. Mas agora... Do outro lado da cidade, um telefone toca. O som quebra o silêncio pesado do iate onde Molina está. Ele atende sem hesitar. Mércia, não me diga que está com medo agora. Medo, ela rebate, sua voz carregada de ironia. Se alguém deveria temer, esse alguém é você. Eu confiei em você para cuidar de tudo, e você fez um trabalho impecável. Não me diga que vai fraquejar no final. Mércia sente o sangue ferver. Ela não gosta do tom, mas sabe que Molina tem razão. Por anos, ela manteve a farsa viva, plantando cada peça no tabuleiro com precisão cirúrgica. Enquanto todos acreditaram na morte de Molina, Mércia chorou lágrimas falsas em um enterro vazio, enquanto o homem que ela ajudou a salvar se escondia no coração da Suíça. Agora, no entanto, o controle escapa de suas mãos. A reaparição de Molina é uma faísca em um barril de pólvora. Ela sabe que o impacto será devastador. Cada palavra dita, cada ação tomada, pode derrubar o castelo de cartas que ela construiu. Do outro lado da linha, Molina sorri. Ele consegue sentir a hesitação de Mércia, mas não se preocupa. Não se preocupe, Mércia, ele diz, com um tom quase condescendente. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Apenas me diga, eles já sabem? Ainda não, Mércia responde, a voz embargada. Mas Viola... Ela desconfia de tudo. Nesse momento, Viola está diante de uma gaveta aberta em seu escritório. Ela segura um documento antigo, com o nome de Molina em destaque. Por que você continua aparecendo, mesmo morto? Murmura, franzindo a testa. O iate misterioso,
O novo covil de Molina. Ancorado em alto mar, o iate balança suavemente, quase em silêncio, como se partilhasse do segredo que Molina carrega. O empresário caminha pelo deck, os sapatos ecoando no piso de madeira polida. A brisa noturna sopra forte, mas ele está imóvel, observando ao longe as luzes de Angra dos Reis piscando como joias. De todos os lugares que imaginei, nunca pensei que seria aqui, Molina diz, para ninguém em particular. Sua voz quebra o som monótono das ondas. Ele desce até a sala de controle, onde uma série de monitores exibe imagens ao vivo de diversos locais estratégicos. Eles pensam que estão seguros. Como podem ser tão ingênuos? Ele se inclina para frente, o rosto iluminado pelo brilho frio das telas. Uma imagem chama sua atenção. Viola em um restaurante, gesticulando enquanto conversa com um homem desconhecido. Ele estreita os olhos. Você não consegue me enganar, Viola, murmura Molina, os dedos tamborilando no console. Sua vingança está cada vez mais óbvia. No mesmo instante, Mércia está em sua mansão, tentando conter a ansiedade. Ela disca o número de Molina e espera. Quando ele atende, a irritação é palpável. Você está se expondo demais, ela dispara, a voz afiada como uma lâmina. Eu? Exposto? Ele solta uma risada seca. Eu estou em um iate, Mércia, a quilômetros de qualquer um deles. E acha que isso te protege? Viola está mais perto do que você imagina. Ela sente o cheiro do perigo. Molina sorri, um sorriso que não alcança os olhos. Ele sabe que Mércia está certa, mas não demonstra. Ele prefere o risco. Deixa-la vir, diz ele, desligando sem esperar resposta. Enquanto isso, em terra firme, Viola entra em um escritório às pressas. Ela larga um envelope sobre a mesa e encara Rudá, que levanta os olhos com uma expressão confusa. Rudá, eu preciso saber de tudo o que você lembra sobre aquele dia. Sobre Molina. Rudá hesita. Por que agora, Viola? O que você está escondendo? O iate balança novamente, como se Molina pudesse sentir o impacto de cada palavra dita. Ele abre uma garrafa de uísque, derrama o líquido âmbar em um copo e o levanta, brindando sozinho. Ao caos que está prestes a começar. Viola observa Mavi de longe. Cada movimento dele é um lembrete do plano que ela arquitetou meticulosamente. Ela está em uma varanda do resort Albacoa 2, com um copo de vinho na mão e um sorriso calculado no rosto. Lá embaixo, Mavi conversa animadamente com a suposta executiva que Viola contratou para convencer o vilão a cair no golpe. Tudo está indo como esperado, murmura ela, mais para si mesma do que para Rudá, que está sentado próximo, visivelmente desconfortável. Você tem certeza disso, Viola? Rudá questiona, os olhos fixos no chão. Mavi não é burro. Ele vai perceber. Burro não. Mas ganancioso sim, rebate Viola, com uma risada seca. E ganância é o maior ponto fraco dele. Enquanto isso, no iate ancorado ao largo, Molina assiste a uma transmissão ao vivo do resort. A câmera escondida capta cada detalhe, inclusive a tensão disfarçada no rosto de Mavi. Molina inclina-se para frente, com os cotovelos apoiados na mesa e os olhos estreitados. Então é isso? Viola acha que pode me vencer nesse jogo? Ele se recosta e esfrega o queixo, pensativo. Pobre Viola, sempre tão previsível. No mesmo instante, Mércia chega ao convés do iate, ao som de seus saltos ecoando na madeira. Ela carrega uma pasta cheia de documentos e joga na frente de Molina. Você precisa intervir agora, Molina, ela exige, os olhos faiscando de determinação. Intervir? Não. Molina ergue a taça de uísque e sorri com tranquilidade. Eu prefiro assistir a casa deles desmoronar primeiro. Mas Mércia não se dá por vencida. Viola não está brincando, e você sabe disso. O que ela está prestes a fazer pode destruir tudo pelo que trabalhamos. Molina encara por um momento, seu sorriso desaparecendo. Ele sabe que Mércia está certa. Apesar de sua confiança, a rede de Viola está se apertando, e o tempo para agir está se esgotando. De volta ao resort, Mavi assina o primeiro contrato sem pestanejar, enquanto a suposta executiva o enreda ainda mais. Viola, observando tudo de longe, dá um gole no vinho e diz baixinho: É isso, Mavi.
Agora você está nas minhas mãos. No entanto, uma mensagem chega ao celular de Mércia naquele exato momento. Ela lê com o coração disparado e olha para Molina, que se levanta lentamente, como se tivesse acabado de resolver um enigma. O que foi? Ele pergunta, sem desviar os olhos dela. Mércia hesita antes de responder. Viola. Ela vai dar o próximo passo mais rápido do que pensamos. Molina sorri novamente, mas desta vez há algo de sombrio em sua expressão. Então é hora de mudar o jogo. Mércia caminha de um lado para o outro em sua biblioteca. As estantes altas, repletas de livros antigos, parecem vigiar seu movimento frenético. Na mesa, uma pilha de documentos enviados por Molina estão espalhados, e cada palavra parece gritar um alerta silencioso. Isso não está certo, ela murmura, os dedos apertando as têmporas. Do outro lado da linha, a voz de Molina soa firme, quase fria. Você está imaginando problemas onde não existem, Mércia. Confiar em Viola foi seu erro, não meu. Você nunca entendeu Viola, Mércia rebate, a voz carregada de frustração. Ela não é uma oponente comum, Molina. Ela é como uma cobra, paciente e venenosa. Ele dá uma risada seca, mas há um traço de preocupação. Ele pega seu tablet e revisa novamente os documentos que Viola havia falsificado para enganar Mavi. A complexidade do golpe é fascinante. Eu admiro a coragem dela, Molina admite, com um tom irônico. Mas isso não será suficiente. Mércia para subitamente, seus olhos cravados em uma foto de Mavi. Ela sente um peso em seu peito, um prenúncio de que as coisas estão prestes a sair de controle. Se Viola seguir em frente, você sabe que não terá escolha, ela diz, a voz mais baixa agora. Você vai ter que se expor. Do outro lado, Molina franze a testa. Ele encara a tela do monitor que mostra uma filmagem ao vivo de Viola saindo de um prédio com um sorriso vitorioso. Ele sabe que Mércia está certa. O jogo está ficando mais perigoso, e cada movimento de Viola está empurrando todos para um confronto inevitável. Enquanto isso, Viola entra em um carro e faz uma ligação rápida. Mavi não desconfia de nada, ela diz, a voz carregada de satisfação. Agora só falta uma última assinatura. E ele será meu. No iate, Molina fecha os olhos e respira fundo. Quando os abre, há uma determinação feroz. Prepare tudo, Mércia. Se ela quer um jogo, nós vamos dar a ela um espetáculo. Mas antes que ela possa responder, um alerta chega ao tablet de Molina. Algo nos registros financeiros de Mavi acaba de mudar, e isso faz seu coração disparar. Ele se levanta, os olhos fixos na tela. Isso não é possível, ele murmura, sentindo que o tabuleiro mudou mais uma vez. No coração de Angra dos Reis, o salão de eventos do resort está repleto de convidados. Viola, impecável em um vestido vermelho que chama a atenção de todos, comanda a cena com autoridade. Cada sorriso calculado, cada palavra, é uma peça no tabuleiro de seu golpe. Em uma mesa no canto, Mavi assina o último contrato, com a suposta executiva ao lado, pronta para selar o acordo. Viola ergue uma taça de champanhe e murmura para si mesma. É isso, Mavi. Você cavou sua própria cova. No entanto, o ar no salão parece mudar quando uma figura desconhecida entra pela porta lateral. Molina, usando um terno escuro e óculos discretos, caminha com calma, mas seu olhar é uma tempestade silenciosa. Ele para por um instante, deixando os olhos vagarem pelo salão até encontrarem Viola. Ela o encara de volta, e o choque em seu rosto é evidente. Por um momento, o tempo parece parar. Impossível, ela sussurra, o copo quase escorregando de sua mão. Molina se aproxima lentamente, cada passo ecoando no mármore do chão. Quando ele finalmente para na frente dela, seu sorriso é enigmático. Viola, ele diz com um tom baixo e cortante. Eu ouvi que você anda brincando com coisas que não te pertencem. Ela tenta recuperar a compostura, mas o impacto de vê-lo ali, vivo, desestabiliza até sua mente afiada. Você deveria estar morto, ela solta, quase sem querer. E você deveria ser mais cuidadosa, ele responde, com um leve arquejo de ironia. Mas aqui estamos nós. Do outro lado do salão, Mércia observa tudo de longe, escondida entre os convidados. Sua respiração está acelerada, e ela sussurra para si mesma.
Molina, o que você está fazendo? Não era para você aparecer agora. Mavi, distraído com a assinatura, não percebe imediatamente o novo jogador na sala. Mas Molina não tem pressa. Ele pega uma taça de champanhe de uma bandeja e ergue em direção à Viola. Que tal um brinde? À sua ambição, ou devo dizer, ao seu fracasso iminente? Viola não responde. Seus olhos ainda estão fixos em Molina, enquanto um frio começa a se espalhar pelo salão. Naquele instante, o celular de Mércia vibra, e ela olha para a mensagem com um aperto no peito. É um aviso, ele não está aqui para conversar. O impacto do retorno de Molina. A sala está em silêncio mortal, exceto pelo som do relógio na parede. O brilho das luzes do salão parece menos intenso, como se até o ambiente reconhecesse a tensão. Mavi finalmente percebe os olhares ao redor e se vira, franzindo a testa. Quando seus olhos encontram Molina, ele congela. Molina. Sua voz sai como um sussurro incrédulo, enquanto ele larga a caneta na mesa. Ora, responde Molina, inclinando levemente a cabeça. Parece que alguém não está feliz em me ver. Viola recupera o controle e cruza os braços, escondendo sua apreensão. O que você quer aqui, Molina? Ela força a voz a soar firme, mas o tremor é perceptível. O que eu sempre quis, ele diz, sorrindo. Equilíbrio. E você está desequilibrando as coisas. Do outro lado do salão, Mércia observa com os olhos fixos em cada detalhe, o coração martelando no peito. Ela pega o celular e digita rapidamente uma mensagem para Molina. Saia daí. Agora não é hora. Ele olha para o aparelho no bolso, mas o ignora deliberadamente. Mavi se levanta da cadeira, a expressão alternando entre surpresa e raiva. Você forjou a própria morte, seu canalha. Fez todos acreditarem que eu era culpado. E funcionou muito bem, não foi? Na novela Mania de Você. Duas mulheres, dois destinos entrelaçados pelo inesperado. Fátima, levada pela paixão, descobre que uma noite com Gael pode mudar sua vida para sempre. Enquanto isso, Michele, dividida entre culpa e segredo, encara as consequências de uma gravidez que promete virar seu mundo de cabeça para baixo. Quando o coração e o destino se chocam, as escolhas nunca são simples. Fátima ajusta o vestido enquanto entra no restaurante. A música suave ao fundo não é suficiente para acalmar seu coração acelerado. Ela varre o ambiente com o olhar até avistar Gael, sentado próximo à janela. Ele sorri ao vê-la, aquele sorriso que sempre pareceu iluminado por algo além da luz artificial. Eu achei que você não viesse, ele comenta, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Fátima sorri de canto, desviando o olhar. Eu quase não vim. Mas aqui estou. Os dois conversam, e a tensão que sempre os envolveu parece se dissolver em cada risada compartilhada, em cada troca de olhares furtivos. Gael pede o vinho mais caro da carta e faz questão de servir. A noite merece um brinde, ele diz, com a voz grave e cheia de intenções que ele não esconde. Horas se passam, e o clima entre eles esquenta. Quando saem do restaurante, o silêncio do carro é preenchido por olhares que dizem tudo que as palavras não precisam explicar. Tem certeza? Gael pergunta, a voz rouca é quase hesitante enquanto para em frente à casa de Fátima. Ela respira fundo, como se tentasse encontrar uma resposta dentro de si. Sim. Entra, responde, antes que a dúvida a impeça de agir. O tempo parece parar enquanto os dois se entregam ao momento. Gael, com todo cuidado, demonstra o que sente em cada gesto. Fátima, ao mesmo tempo entregue e hesitante, parece estar navegando entre o desejo e o peso das consequências. Na manhã seguinte, Fátima olha pela janela, tentando organizar os pensamentos enquanto o sol entra pelas cortinas. Olha, aconteceu, ela começa, sem encarar Gael, que está sentado na cama. Mas foi só um deslize, algo que não vai se repetir. Gael levanta o olhar, surpreso e machucado. Um deslize? Para mim, Fátima, foi muito mais que isso. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Ela suspira, com os olhos cheios de dúvidas.
Eu te admiro, Gael. De verdade. Mas eu não acho que agora seja o momento de me aproximar de você. Não desse jeito. A dor no rosto de Gael é visível, mas ele se contém. Se é isso que você quer, murmura, com uma tristeza resignada. Enquanto Gael se despede, o peso da decisão parece crescer dentro de Fátima. Mal sabe ela que os próximos dias trarão sinais que mudarão sua vida para sempre. Fátima acorda com uma sensação estranha no corpo. A luz do sol invade o quarto, mas não traz o conforto habitual. Ela se senta na cama e segura a cabeça com as mãos. O que está acontecendo comigo? Murmura, enquanto tenta ignorar a fraqueza que insiste em acompanhá-la. Ao longo do dia, as coisas pioram. Uma tontura repentina a faz segurar-se na bancada da cozinha, e a sonolência parece incontrolável. Não pode ser só cansaço, pensa, preocupada. Na farmácia, Fátima hesita diante da prateleira. Seus dedos passam pelos testes de gravidez, e ela sente o coração disparar. É só para ter certeza, sussurra para si mesma, tentando afastar a avalanche de pensamentos. De volta ao apartamento, ela encara o teste sobre a pia do banheiro. O silêncio ao seu redor é quase ensurdecedor. Minutos depois, 2 linhas aparecem no visor, nítidas e definitivas. Não, isso não pode estar certo, diz, com a voz trêmula, enquanto afasta o teste, como se aquilo pudesse mudar a realidade. Desorientada, Fátima pega o celular e liga para Diana. Amiga, eu preciso de você agora. É urgente. Diana chega em poucos minutos, encontrando Fátima andando de um lado para o outro na sala. Que foi? Você tá me deixando nervosa, pergunta, jogando a bolsa no sofá. Fátima respira fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não tô bem, Diana. Queda de pressão, sonolência. Fiz um teste de farmácia, e... Fátima, não me diga que... Diana arregala os olhos, interrompendo a frase. Deu positivo, responde Fátima, segurando o teste como se fosse uma bomba prestes a explodir. Diana dá um grito de surpresa e pula para abraçá-la. Amiga, você tá grávida. Você sempre quis isso. Mas não assim. Fátima se afasta, o desespero transparecendo em sua voz. Não nessas circunstâncias, Diana. Eu acho que o filho é do Gael. Diana paralisa, piscando algumas vezes enquanto tenta processar. Do Gael? Fátima, você tem certeza? Fátima cobre o rosto com as mãos, sem saber como continuar. O peso dessa revelação começa a cair sobre ela, mas o tempo para decidir o que fazer parece cada vez mais curto. Michelle está sentada no sofá da sala, as mãos entrelaçadas em um nervosismo que ela não consegue disfarçar. Desde que começou a notar aquelas mudanças sutis em seu corpo, sua mente não para de criar cenários. Não pode ser, deve ser coisa da minha cabeça, murmura, tentando afastar os pensamentos enquanto encara o relógio. No entanto, a inquietação é maior. No dia seguinte, Michelle entra no consultório médico, o coração batendo como um tambor em seu peito. A médica observa com calma, analisando os exames em mãos. Parabéns, Michelle diz, com um sorriso gentil. Você está grávida. As palavras ecoam na mente de Michelle como um trovão em um céu claro. Grávida, ela repete, a voz quase um sussurro. O peso da notícia cai sobre ela com força. Não é só a gravidez, é o que ela representa. Daniel. Chris. Tudo isso se entrelaçando de forma que parece impossível de resolver. Horas depois, em casa, Michelle encara seu reflexo no espelho. Ela fala sozinha, como se tentasse se convencer. Eu não posso contar pro Daniel. Não agora. Ele não pode saber. Os dias passam, mas Daniel começa a notar algo de errado. Na cozinha, ele a observa de longe, com os olhos semicerrados. Michelle ele chama, aproximando-se devagar. Eu percebi que você anda diferente. Tá tudo bem?
Parece que alguma coisa não caiu bem para você. Michelle força um sorriso, pegando um copo d'água para evitar encará-lo. Ah, foi só um salgado que comi na rua. Nada demais, responde, a voz carregada de falsa tranquilidade. Mas Daniel não se convence. Alguns dias depois, ao ouvir barulhos vindo do banheiro, ele bate na porta com insistência. Michelle, você tá bem aí dentro? Ela sai cambaleando, pálida, e se apoia nele antes de desmaiar em seus braços. Michelle! Daniel a carrega até o quarto, preocupado, e a deita com cuidado. Quando ela acorda, a preocupação no rosto dele é evidente. O que tá acontecendo? Não me esconde nada, por favor. Ele segura sua mão com firmeza. Você tá grávida, não tá? Michelle arregala os olhos, o coração disparando enquanto tenta encontrar uma saída para a avalanche que está prestes a desabar. Daniel está sentado na beira da cama, os olhos fixos em Michelle. A tensão no ar é quase palpável, enquanto ele espera por uma resposta. Eu não vou te pressionar, mas preciso saber a verdade, ele diz, sua voz baixa, mas firme. Michelle desvia o olhar, os dedos brincando nervosamente com a ponta do cobertor. Daniel, não é tão simples assim. A frase morre em seus lábios, como se ela não tivesse forças para continuar. Simples ou não, eu tô aqui, Daniel insiste, inclinando-se para mais perto. Você tá grávida, não tá? Eu vejo isso nos seus olhos. Michelle inspira fundo, tentando reunir coragem. Sim, Daniel. Eu tô grávida, confessa, a voz quase um sussurro. O silêncio que se segue parece durar uma eternidade. Daniel fecha os olhos por um momento, absorvendo a revelação. Quando os abre novamente, sua expressão mistura surpresa, preocupação e, inesperadamente, alegria. Por que você não me contou antes? Pergunta, com um toque de mágoa. Michelle abaixa a cabeça, a vergonha evidente em cada movimento. Porque eu não sabia como você ia reagir e, para ser sincera, eu não sabia o que fazer com tudo isso. Daniel se levanta e começa a andar pelo quarto, a mão passando pelos cabelos como um gesto automático. Eu tô chocado, sim. Mas isso é grande, Michelle. Muito grande. Ele para e a encara. Você não precisa carregar isso sozinha. A gente pode lidar com isso juntos. Ela balança a cabeça, a voz trêmula. E Chris? Ele não merece isso. Eu me sinto horrível por tudo que aconteceu. E agora, com essa gravidez? Daniel interrompe, a voz firme. Eu não sou Chris, Michelle. E honestamente, isso é entre eu e você. Não adianta carregar o mundo nas costas. Michelle o encara, a confusão e o medo ainda evidentes. Eu preciso de tempo para pensar, Daniel. Para processar tudo isso. Ele suspira e se aproxima, sentando-se novamente ao lado dela. Tudo bem. Eu vou respeitar isso. Mas só quero que você saiba que eu tô aqui. Não importa o que aconteça. O peso das palavras de Daniel paira sobre o ambiente. Michelle fecha os olhos por um momento, sabendo que, embora parte da verdade tenha vindo à tona, o caminho à frente está longe de ser resolvido. Fátima percebe comportamentos suspeitos de Lady Isis e suas máscaras caem. Porém, um acontecimento inesperado dará início a uma série de eventos que colocam em risco a própria vida de Berta e das pessoas ao seu redor. A nova assistente de Berta começa a notar inconsistências nas atitudes de Lady, especialmente relacionadas ao casamento de Berta e Shirley, e inicia suas investigações. O comportamento evasivo de Isis, incluindo ligações secretas e um envelope enigmático, reforça as desconfianças de Fátima. A milionária, encorajada por Fátima, decide esclarecer a verdade sobre o neto, gerando tensão e desespero entre Lady e Isis. O resultado do DNA e a descoberta de um plano no escritório de Berta colocam Lady Isis contra a parede, levando a uma última tentativa de salvar suas mentiras.
A primeira fagulha de desconfiança surge de algo aparentemente banal. Fátima, com sua atenção aos mínimos detalhes, percebe um comportamento peculiar de Lady na mansão. Sempre solícita, mas com uma inquietação mal disfarçada, a empregada começa a demonstrar um interesse que vai além do esperado nos assuntos pessoais de Bertha e Shirley. Tudo se intensifica durante uma conversa casual no salão principal. Então Dona Bertha: já pensou na decoração para o casamento com o Shirley? Lady pergunta, tentando parecer entusiasmada, mas desviando os olhos ao final da frase. Bertha, despreocupada, sorri. A Lady: ainda nem decidi. Acho que Shirley gosta de algo mais clássico. Nesse momento, Fátima, posicionada discretamente ao lado da patroa, nota um leve tremor nas mãos de Lady. Não será a primeira vez que ela demonstra nervosismo ao ouvir sobre o casamento. Fátima, que começa a conectar os pontos, se questiona: por que Lady estaria tão incomodada com um assunto que não deveria lhe dizer respeito? Dias depois, enquanto organiza o armário de Bertha, Fátima encontra algo que reforça sua inquietação: um par de luvas bordadas com o monograma de uma família desconhecida. Embora pareçam um simples objeto esquecido, Fátima terá a sensação de que pertencem a alguém com segredos a esconder. Essas luvas são suas, Dona Bertha? Ela pergunta casualmente. Não, nunca vi isso antes. Talvez seja da Lady ou da Isis. Sabe como elas vivem pegando coisas antigas, responde a milionária, sem perceber a tempestade que começa a se formar. Será durante uma conversa com Shirley que a suspeita de Fátima ganha forma. Ela comenta sobre a tensão de Lady sempre que o casamento é mencionado. É como se ela estivesse com medo de algo. Não sei explicar, mas parece que guarda algum segredo. As palavras dele ecoaram na mente de Fátima como uma peça essencial do quebra-cabeça. Ela decide prestar ainda mais atenção aos passos de Lady, certa de que algo grande está prestes a ser revelado. E será ao cruzar olhares com Isis, que observa de longe a cena no jardim, que Fátima sente pela primeira vez que Lady pode não estar sozinha nessa trama obscura. A presença de Isis na mansão, sempre envolta em uma aura de mistério, começa a chamar ainda mais a atenção de Fátima. Apesar de seu comportamento ser mais reservado do que o de Lady, sua postura será enigmática demais para passar despercebida. Fátima percebe que Isis evita conversas prolongadas e faz questão de desaparecer de cena quando o assunto for o casamento ou a nova fase da vida de Bertha. Um episódio específico acende o alerta de Fátima. Durante um jantar formal, Bertha menciona casualmente sua intenção de revisar os registros da família. Pensei em organizar os documentos antigos, talvez até chamar um genealogista para completar a árvore genealógica. O que acham? Bertha diz, enquanto corta um pedaço de carne. O som metálico do garfo de Isis caindo no prato será tão marcante quanto sua expressão de pânico. Ela força um sorriso enquanto se abaixa para pegar o talher. Que interessante, Dona Bertha. Árvores genealógicas sempre revelam coisas fascinantes, não é? Fátima, que está servindo vinho naquele momento, nota que as mãos de Isis tremem levemente ao segurarem o copo. Algo na reação dela será muito diferente do que se esperaria de alguém desinteressado no assunto. Nos dias seguintes, Fátima começa a observar Isis com mais atenção. Repara que sempre que Bertha sai para compromissos, Isis usa o telefone por longos períodos, falando baixo e demonstrando sinais claros de preocupação. Durante uma dessas ligações, Fátima entra na sala a pretexto de limpar uma estante e ouve um fragmento da conversa. Não posso falar disso agora não, ela ainda não sabe. Sim, está tudo sob controle. Por enquanto. Isis desliga abruptamente ao notar a presença de Fátima, forçando uma expressão de indiferença. Precisa de algo, Fátima? Pergunta a Isis, com um tom levemente afiado. Não, só vim terminar de organizar as coisas aqui, responde Fátima, fingindo distração, mas anotando mentalmente cada detalhe da cena. A desconfiança de Fátima cresce ainda mais quando certa manhã, ela percebe que Isis guarda um envelope misterioso no cofre de Bertha. Agindo com cautela,
Fátima consegue ver o remetente do envelope antes que ele desapareça. Advocacia Romano e Filhos. Por que Isis está lidando com advogados sem que Dona Berta saiba? Ela se pergunta, começando a montar um quebra-cabeça que parece mais sombrio a cada peça encaixada. E será na noite seguinte, durante um jantar silencioso e tenso, que Fátima decide compartilhar suas suspeitas com Berta. Ao mesmo tempo, Lady, observando tudo do outro lado da mesa, parece inquieta, como se sentisse que sua rede de mentiras estivesse prestes a se enredar ainda mais. As suspeitas de Fátima e Berta alcançarão seu ponto de ebulição quando a milionária, já inquieta com os indícios apresentados pela assistente, decide confrontar Lady Isis sobre os detalhes que não se encaixam em suas histórias. Porém, ao invés de respostas convincentes, Berta recebe apenas evasivas e reações carregadas de tensão, o que a leva a tomar uma atitude decisiva. Chega! Eu não vou mais viver com essa dúvida pairando sobre a minha cabeça, Berta declara com firmeza, sua voz ecoando pelo salão principal da mansão. Eu vou exigir um teste de DNA de Tomás. É a única maneira de saber a verdade. Isis, que até então tenta manter a compostura, perde o controle por um breve momento. Dona Berta, isso é um absurdo. Depois de tudo que eu fiz por essa família, agora a senhora desconfia de mim. Não é desconfiança, Isis, é prudência, retruca Berta, mantendo o olhar firme. E se você não tem nada a esconder, não há razão para recusar. Nos dias seguintes, a atmosfera da mansão fica carregada de nervosismo. Fátima, com sua presença discreta, observa cada movimento de Lady Isis. Será impossível ignorar as conversas sussurradas e os olhares trocados entre elas, como se ambas estivessem desesperadas para encontrar uma saída. Se ela fizer esse teste, tudo vai por água abaixo. Isis sussurra para Lady, no meio da madrugada, enquanto pensam que ninguém as ouve. Eu sei. Mas e o que você quer que eu faça? Roube o material? Suborne o laboratório? Isis responde, quase gritando, mas tentando controlar a voz. Fátima, que está acordada no corredor próximo, ouve o suficiente para confirmar que as duas estão tramando algo. Ela corre para o quarto de Berta e bate na porta com urgência. Dona Berta, eu acho que Lady Isis estão tentando impedir o teste de alguma forma, dirá Fátima, com a respiração acelerada. Deixe que elas tentem, responde Berta, levantando-se da cama com uma expressão resoluta. Se acham que podem me enganar, estão muito enganadas. Quando o dia do teste chegar, a tensão será palpável. Tomás, alheio ao turbilhão ao seu redor, parece confuso, mas obedece às instruções para a coleta do material genético. E será durante o aguardo pelo resultado que as coisas começarão a se desenrolar de forma ainda mais imprevisível. Fátima percebe que Lady Isis estão tramando algo grande, talvez uma fuga ou até uma sabotagem de última hora. Naquela mesma noite, um acontecimento inesperado dará início a uma série de eventos que colocam em risco a própria vida de Berta e das pessoas ao seu redor. A mansão está mergulhada em silêncio quando o resultado do teste de DNA finalmente chegar. Berta, acompanhada por Fátima, abre o envelope com as mãos trêmulas, como se cada linha daquele documento pudesse mudar o curso de sua vida. Mas antes que pudesse sequer ler o conteúdo, Lady e Isis entram na sala, ambas com expressões que alternam entre desespero e desafio. Dona Berta, eu preciso falar com a senhora, agora. Lady dirá, sua voz embargada, mas carregada de urgência. Berta levanta os olhos do papel ainda fechado e fixa seu olhar nas duas. Vocês têm algo a dizer antes que eu leia isso? É tudo um mal-entendido. Não precisamos disso para provar nossa lealdade. Isis intervém, forçando um tom calmo, mas falhando miseravelmente ao esconder a aflição em seu rosto. Fátima, de pé ao lado de Berta, cruza os braços. Se é apenas um mal-entendido, por que o nervosismo? Não seria mais fácil deixar a verdade aparecer? Lady e Isis se entreolham, como duas náufragas tentando se salvar no meio de uma tempestade. Nós fizemos tudo isso por amor, Dona Berta. Por amor à senhora, à sua família,
Isis começa a justificar, mas será interrompida pelo gesto decidido de Berta ao abrir o envelope. Antes que Berta pudesse anunciar o resultado, um som de algo quebrando ecoa pela mansão. O que foi isso? Pergunta Fátima, já em alerta. Nesse momento, as duas farsantes trocam um olhar alarmado, e Leite, tentando disfarçar, responde com nervosismo: deve ter sido vento, ou talvez o Tomás tenha deixado cair alguma coisa. Fátima não acredita em uma palavra e decide investigar. Enquanto caminha pelos corredores, ouve passos apressados no andar de cima. Sobe com cuidado, percebendo que algo estava fora do lugar. Quando chegar ao escritório de Berta, verá um cofre ligeiramente entreaberto e um maço de papéis jogados no chão. Elas já começaram a agir. Não vão parar até conseguirem o que querem, murmura Fátima para si mesma. Ao retornar à sala principal, Fátima conta o que viu para Berta, que mantém a calma e demonstra firmeza. Chegou a hora de desmascarar essas duas de uma vez por todas. Lady Isis, percebendo que seu plano começa a desmoronar, farão sua última tentativa. Dona Berta, por favor, ouça o nosso lado antes de tomar qualquer decisão. Isis implora, mas será interrompida por Berta, que finalmente anuncia o resultado do teste. Vocês duas foram longe demais, e agora não tem mais como voltar atrás. Nesse momento, a tensão na sala se transforma em um turbilhão de emoções. Lady Isis fará uma jogada desesperada para tentar salvar a farsa, mas algo inesperado acontece, mudando completamente o rumo dos acontecimentos. Viola finge amnésia e fragilidade para despertar a culpa de Mavi. Ela aparece na frente de todos usando bengala e Mavi decide ajudá-la, mesmo contra a vontade de Mércia, que faz um barraco, mas será humilhada e expulsa do local por Mavi. Porém, um acontecimento inesperado dará início a uma série de eventos que colocam em risco a vida de Viola e das pessoas ao seu redor. Em meio à crise financeira, Viola é convidada por Mavi e Luma para trabalhar no restaurante Maresia, aproveitando a oportunidade para salvar o restaurante de afundar de vez. Furiosa com a presença de Viola no restaurante, Mércia confronta Mavi durante um evento. Em resposta, ele a expulsa diante dos clientes, revelando o impacto das manipulações de Viola. Antes de continuar, clique no botão de gostei, e vamos para uma conversa aqui embaixo nos comentários. O que você está achando da volta de Viola? Mavi atravessa os corredores do resort com passos largos, o olhar fixo em algum ponto distante. Há dias, a culpa o acompanha como uma sombra, desde que o helicóptero de Viola caiu quase tirando sua vida. Ele esfrega as têmporas, tentando afastar o turbilhão de pensamentos que não lhe dá trégua. Como deixei isso acontecer? Como não percebi antes? Murmura para si mesmo, enquanto o celular vibra em sua mão. Na varanda do chalé onde está hospedada, Viola encena o papel de sobrevivente fragilizada com perfeição. Uma bengala repousa ao lado de sua cadeira, e uma manta leve sobre seus ombros. Ela respira fundo, como se carregar a memória perdida fosse um fardo insuportável. Mavi querido, eu fico tentando lembrar, o restaurante, os pratos, mas é como se tudo tivesse sumido. Sou outra pessoa agora, diz ela, a voz suave, carregada de uma vulnerabilidade ensaiada. Mavi para ouvir a confissão. Ele a observa, com os olhos cheios de compaixão. Você não precisa se esforçar para lembrar de nada, Viola. A gente pode recomeçar, do zero se for preciso. Eu só quero que você fique bem, ele responde, o tom firme, mas oscilante, como quem tenta convencer a si mesmo de que está tomando a decisão certa. Sem perder tempo, ele vai atrás de Luma. A cozinha improvisada do restaurante é iluminada pela luz quente do fim da tarde, e o aroma de ervas frescas paira no ar. Luma organiza os talheres em silêncio, mas seus gestos meticulosos denunciam sua inquietação. Luma, preciso falar com você, começa Mavi, a voz carregada de urgência. Ela ergue os olhos, surpresa pela intensidade no rosto dele. A Viola, ela tá diferente, tá machucada de verdade. Eu acho que a gente deveria dar uma chance para ela voltar a trabalhar aqui.
Talvez isso ajude na recuperação. Luma franze a testa, largando os talheres sobre o balcão. Você tá falando sério, Mavi? A Viola? Depois de tudo que ela fez? Eu sei o que parece, mas ela não é a mesma. Você precisava ver, ela tá tão perdida, tão vulnerável, insiste ele, como quem tenta justificar algo impossível. Enquanto isso, no chalé, Viola segura a bengala com firmeza e ensaia um sorriso frente ao espelho. Agora é só esperar o próximo movimento. É Mavi, dessa vez eu vou ditar as regras, murmura para si mesma, o olhar brilhando com uma determinação perigosa. Luma está de costas para a entrada do restaurante, organizando alguns papéis no balcão. O aroma de pão recém-assado invade o ambiente, mas não consegue afastar a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Quando ela ouve o som das portas se abrindo, sua respiração fica suspensa por um instante. Ao se virar, lá está Viola, apoiada em uma bengala, com uma expressão que mistura desconforto e humildade ensaiada. Viola? Luma diz, surpresa, enquanto os papéis escorregam de suas mãos. Seus olhos percorrem a figura magra da mulher, detendo-se na bengala. Por um momento, tudo o que sente é compaixão, um sentimento que ela tenta desesperadamente suprimir. Oi, Luma. Viola responde, com a voz fraca, como se cada palavra fosse um esforço monumental. Ela dá um passo hesitante, seus dedos apertando a bengala com força. Eu nem sei como começar. Parece que tudo que eu era se perdeu naquele acidente. Luma franze a testa, sua mente lutando contra a enxurrada de memórias. Você não precisa estar aqui, Viola. Isso não é uma boa ideia, diz, tentando manter o tom firme, mas a emoção em sua voz atrai. Viola solta um suspiro longo olhando pro chão. Eu não vim para pedir desculpas que talvez você nunca vai aceitar. Só queria que você soubesse que eu não lembro mais do Rudá. Do que tivemos. É como se tudo fosse um quebra-cabeça com peças faltando, confessa, deixando uma lágrima deslizar pela face. Luma, agora confusa, dá um passo para trás, tentando processar as palavras. Você quer que eu acredite que esqueceu de tudo? Que não sente nada mais por ele? Viola ergue o olhar, e, por um momento, seus olhos brilham com uma sinceridade quase convincente. Sim, Luma. Eu só quero tentar ser alguém melhor. Talvez, com a sua ajuda, eu consiga. Do lado de fora, Mavi chega, observando a cena pela janela. Seu coração aperta ao ver Luma e Viola juntas novamente, como peças de um quebra-cabeça que ele não sabe se quer montar ou destruir. Mavi está sentado à mesa do restaurante, cercado por contas e papéis que parecem se multiplicar. A luz do abajur ilumina seu rosto cansado, enquanto ele passa a mão pelos cabelos em um gesto automático de frustração. Se isso continuar assim, Luma, a gente não passa do próximo mês, diz, sem tirar os olhos dos números que o encaravam como um veredito. Luma, do outro lado, mexe na panela com movimentos curtos e tensos. Eu sei, Mavi. Mas você acha que eu tô aqui parada sem pensar em como resolver isso? Não tem mágica para trazer clientes de volta. Antes que Mavi pudesse responder, o som da bengala de Viola ecoa pela porta. Ela entra devagar, mas com a postura ereta, como se o peso da bengala fosse apenas parte de sua encenação. Desculpe interromper, mas eu ouvi a conversa. Vocês estão com problemas, não é? Luma se vira de imediato, o olhar firme. Viola, não é da sua conta. Isso não tem nada a ver com você. Viola levanta a mão, num gesto quase pacífico. Eu sei. Mas, por que não deixar que tenha? Eu posso ajudar. Vocês precisam de uma solução, e eu sou boa nisso. Sempre fui. Mavi olha de Luma para Viola, a dúvida estampada em seu rosto. Você quer trabalhar aqui? Depois de tudo? Ele mal acredita nas palavras que saem de sua boca. Não é sobre mim, Mavi. É sobre vocês.
sobre o restaurante que vocês amam. Eu sei que você não confia em mim, mas... Viola faz uma pausa estratégica, seus olhos encontrando os de Mavi. Se vocês não fizerem algo, vão perder tudo. Deixe eu ajudar. Luma cruza os braços, olhando para Mavi com um misto de incredulidade e irritação. Você não está considerando isso, tá? Antes que Mavi pudesse responder, Viola caminha lentamente até o balcão, apoiando-se na bengala. Vocês podem me odiar, mas sabem que eu sei fazer esse restaurante funcionar. É a única chance que vocês têm. A sala mergulha em silêncio, enquanto Luma encara Mavi, esperando sua resposta. Viola, por outro lado, exibe um leve sorriso de canto, como quem sabe que plantou exatamente a dúvida que precisava. O restaurante está cheio como não se via há meses. As mesas estão ocupadas, e os risos e vozes se misturam ao som dos talheres batendo nos pratos. Mavi observa tudo de longe, os braços cruzados e um meio sorriso no rosto. Parece que a ideia de trazer a Viola deu certo. Luma, ao seu lado, mantém os olhos fixos em Viola, que comanda a cozinha com uma eficiência inquietante. É cedo para cantar Vitória Mavi. A gente sabe muito bem do que ela é capaz, responde Seca, enquanto segura um bloco de notas contra o peito. Do outro lado do salão, Mércia entra como uma tempestade prestes a desabar. Sua postura rígida e o olhar fulminante atraem a atenção de alguns clientes que sussurram entre si. Eu sabia que você estava por trás disso, Mavi. Tinha que ser você para trazer essa mulher para cá, dispara, apontando para a cozinha. Mavi dá um passo à frente, tentando manter a compostura. Mãe, por favor, não aqui. A gente tá tentando salvar o restaurante. Mércia ri com desdém, uma risada amarga que ecoa pelo salão. Salvar? É isso que você chama de salvar? Colocar a raposa para tomar conta do galinheiro? Essa mulher destruiu a nossa família, e agora você coloca ela no comando do nosso restaurante? Viola surge na porta da cozinha, os olhos brilhando de provocação. Eu não sabia que a dona Mércia fazia questão de aparecer nos eventos de inauguração. Deveria ter trazido flores, quem sabe, comenta, com uma ironia cortante. Mércia avança alguns passos, os clientes estão completamente atentos à cena. Cínica! Você não engana ninguém com essa pose de vítima. Chega! A voz de Mavi explode, silenciando o salão. Ele se aproxima da mãe, os olhos ardendo de raiva e humilhação. Você não vai transformar isso aqui num palco para sua raiva, mãe. Já basta. Se não consegue respeitar o que eu tô tentando fazer, então vá embora. Mércia fica paralisada por um instante, encarando o filho com incredulidade. Você tá me expulsando? Na frente de todo mundo. É isso. O silêncio é insuportável. Mércia encara Mavi uma última vez antes de se virar e sair, deixando para trás o eco de seus passos pesados e o olhar satisfeito de Viola, que sorri discretamente, como se cada detalhe tivesse acontecido exatamente como ela planejou.